Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. A semana passada, a nossa amiga Silvia, do Centro Espírita Luz e Fraternidade, trouxe pra gente um estudo muito legal, sobre a reforma íntima. E hoje ela vem dar continuidade ao estudo com um tema que, vocês precisam ver. Tá muito, muito bacana. Vamos lá? Beijo, tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais uma aula, mais um estudo do nosso ano. Hoje nós vamos tratar sobre moral social e moral consciencial, valores. Aí talvez você pode estar perguntando assim, assunto chato, filosófico, o que será que tem a ver comigo? Nada? Não tem nada a ver comigo? Não, pessoal, esse assunto é um assunto presente 100% em nossas vidas. É que às vezes a gente não se dá conta disso. E por que será que esse assunto é tão presente? Vamos ver então. Começamos com a pergunta: o que é moral? O que você pensa que é moral? Já pensou nisso alguma vez? Né? Vamos ver em nossas vidas que a moral presente, sim, constantemente. E por quê? Porque, numa breve definição, moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. São regras sancionadas pela sociedade, pelo grupo, ou seja, regras de conduta que foram aprovadas pelo conjunto e são adotadas. E nisso a gente se inclui, nós fazemos parte da sociedade, né? Então você vai se perguntar, né? Puxa vida, eu faço parte da sociedade, mas e daí moral vai impactar o que em minha vida? Que isso no meu dia a dia, para que eu preciso estudar? No meu dia a dia, para que isso vai ser tão importante assim? Vamos começar exemplificando com um teorema que chama o dilema do trem, que é muito estudado em filosofia, né? Vocês vão ver mais tarde. E ele consiste no seguinte: vamos imaginar que você está no entroncamento da linha férrea do trem. O trem está ali, chegou numa determinada área ali que tem dois caminhos. Mas esse trem, ele está desgovernado e você é essa pessoa que vai ter que acionar ou não essa alavanca. Veja bem que se o trem continuar reto aqui nesse caminho A, ele vai matar 5 pessoas, né? Vem aqui, 4, 5 pessoas, que temos 5 pessoas. E se eu acionar a alavanca, esse trem vai matar apenas uma pessoa. Você não tem outra opção. Você tem que distinguir se você vai matar essas pessoas ou apenas uma só. O que você faria nesse caso? Se você vai se tornar responsável pela morte dessas pessoas, não fazendo nada, deixando o trem passar, né, na linha correta, ou você vai se responsabilizar apenas pela morte de uma pessoa quando você acionar a alavanca? Difícil, né? Mas vamos complicar um pouquinho mais esse dilema. Vamos dizer que quando você acionar a alavanca, o trem passaria em cima de uma pessoa que é um parente próximo, um familiar, um amigo, uma pessoa que você ama muito. E aí? Você mudou de ideia? Você que poderia estar pensando antes, eu vou acionar a alavanca e vou matar só uma pessoa, mas eu salvo as outras do outro trilho? E agora? Tá fácil pensar? Eu posso salvar
as outras, mas vou matar um ente querido. E aí? Difícil, né? Vai matar o ente querido, vai ser responsável pelas mortes das outras pessoas. Como sua consciência se comporta a respeito dessa decisão? Como se sente melhor, salvando o parente amado ou matando essas pessoas? Ou será que é o contrário? E a sociedade? Essa sociedade que a gente vive hoje, que tudo está no noticiário, tudo está no WhatsApp, e que não tem nada a ver com o seu parente, não tem amor nenhum pelo seu parente. Que opção que vai ser que ela vai julgar que seria melhor você fazer? Você vê que esse dilema, ele é um trem, é uma situação, está fora do meu contexto, mas são muitas situações que nós vivemos todos os dias, muito dentro do nosso contexto. Vamos lá, ó, que nós temos que fazer uma escolha, e essa escolha é a escolha moral, né? Olha lá, o rapaz passando aqui cola. Talvez para esse rapaz, colar é fora de questão, ele não se sente bem colando numa prova, né? E aí a melhor amiga dele pediu para ele passar cola. Olha a situação dele. Pô, eu não acho isso legal e eu vou fazer, porque senão eu vou perder a amizade da minha melhor amiga. Eu não deixei isso claro antes para ela, e ela tá me pedindo, tá no sufoco, precisa passar nessa matéria, vai passar de ano, né? Ele tá fazendo uma coisa que é contra aquilo que ele entende que é o certo. E aí? Fica a pergunta. Também vemos aqui, ó, hoje com o mundo globalizado, olha aqui, ó, a pessoa posta alguma coisa, a pessoa se posiciona a favor ou contra uma ideia. Como vemos hoje no nosso Brasil, a parte política, né? São dois lados. A gente vê a parte dessa pandemia, fica em casa, não fica em casa, são dois lados. O que a gente vai fazer? A pessoa se posicionou de um lado, a favor de um lado. Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar mensagem acabando com essa pessoa porque ela se posicionou a favor de ficar dentro de casa na pandemia, ou contra essa pessoa se ela se posicionou ficar na rua nessa pandemia? O que eu vou fazer na vida? Será que eu tenho o direito de acabar com a vida da pessoa, acabar com toda a fama, o conceito que a pessoa tem na rede social, né? Que as pessoas consideram, porque ela tomou decisão diferente da minha, eu posso acabar com o lado emocional dela todo dia, apontar o erro que eu acho que ela está cometendo. Veja bem que é um assunto muito atual para nós. Olha aqui outra situação mais prática. O rapaz, muito jovem, saiu correndo na frente, sentou no banco destinado a gestante, deficiente, idosos, pessoas com criança no colo. E aí? Atrás dele vem uma fila de pessoas necessitadas. E nem ele, nem as outras pessoas estão se importando com isso. Ele colocou o fone dele e disse: se vire os outros, né? Temos também a situação muito atual, vemos como vai longe isso, parece que não, mas olha, nós tivemos no Brasil, a semana passada, retrasado, a situação de uma menina que foi estuprada, engravidou aos 10 anos de idade, foi estuprada pelo seu tio. A família entrou na justiça e pediu aborto. Lembra que nós tivemos uma aula de aborto, né? Nesse caso, a menina com 10 anos, ela poderia recorrer risco de vida a colocar à frente essa gestação. Muitos grupos se posicionaram a favor do aborto, outros foram até lá no hospital protestar contra, xingaram essa pessoa na rede social, os médicos, a menina. Teve até um padre que se posicionou, achando que a menina talvez teria culpa. Veja bem como que é a nossa situação hoje. E na Coreia do Norte, que ficamos sabendo que o dirigente lá deu uma ordem para recolher todos os cachorros, os pets de estimação, colocar em zoológicos ou em restaurantes para se comer.
como fica, como nós nos impactamos, como foi revoltante para a maioria das pessoas. Outras não, outros acharam normal, é carne do mesmo jeito, tá tratando o bicho como se fosse gente, e é só mais um animal que pode comer sim na necessidade. Então veja lá que o nosso juízo de valor, a nossa moral é algo muito importante, muito presente, principalmente no século que nós estamos vivendo, na atualidade. A gente acaba tendo que se posicionar e nós vamos usar o que nós vamos usar? Aquilo que nós temos dentro de nós. Então vamos lá, ó. Tem a nossa a moral da sociedade que nós vivemos, né? E a nossa moral individual. Veja lá. A moral social, né? A sociedade é que se manifesta, que nós lemos, né? Que manifesta através dos costumes, da cultura, tradição de um grupo de indivíduos que considera isso certo ou errado. A nossa moral individual é aquilo dentro daquela cultura, daquele costume, o que eu considero certo e errado para mim, meu senso de valores. Veja que isso também leva em conta o que eu trago dentro de mim numa encarnação. Numa família pode ter alguém que pensa de um jeito, alguém que pensa do outro, se porta de maneiras diferentes e tiveram, às vezes, a mesma educação, o acesso à mesma cultura, aos mesmos costumes, mas trazem dentro de si, pela reencarnação, valores diferentes. Então, vamos lá. Então, é importante, esses valores vai nos colocar, vai nos posicionar perante o que acontece na vida. Por exemplo, eu sou funcionária pública. Eu acho erradíssimo roubar na administração pública. Para mim, não se tira nem um lápis de lá, né? Porque é dinheiro do povo. Estamos lá para trabalhar, né? E dar conta daquele serviço sem nada, sem mexer em nada. Mas nem todos nós sabemos que pensa que sim. Tem até uma cultura geral. Vamos ver se vocês já ouviram. A sociedade, uma maioria de pessoas falando assim hoje em dia. Tudo bem. Apesar de não ser certo roubar, eu prefiro que tenha alguém na administração pública que roube, mas que faça. Veja onde chegou o nosso descrédito, onde chegou o nosso cansaço perante o que está ocorrendo. E aí tem muita gente que pensa assim, rouba, mas faz. Né? Na minha moral individual, isso não é certo. É fazer sem roubar, é fazer honrando aquilo, o salário e o cargo em que está, né? Isso só falando em termos administrativos, não vamos nem falar em termos morais de Deus, né? Mas falamos em termos só da moral administrativa, a moral da profissão, né? Exercer a profissão de uma forma correta. Mas não é consenso isso. Então, cada um, de acordo com o que traz em si, também opta por uma determinada forma de agir ou não. E conforme isso vai engrossando o couro, vai se formando uma regra social, uma moral social. Veja que essas leis morais, ela é de acordo com o tempo, ela varia, né? Conforme a sociedade vai evoluindo, os indivíduos vão evoluindo, nós vamos ter alguns posicionamentos. Por exemplo, antigamente nós tínhamos o duelo, olha lá, para lavar a honra, e até por besteira, a pessoa pegava uma arma, duelava e acabava tirando na vida de um. Hoje nossos duelos são a níveis de pensamento, de argumentos na internet, né? A gente mudou um pouquinho as armas. E esse duelo, engraçado, ele é até colocado na doutrina de Allan Kardec, tem uma passagem citando se é certo ou não duelar, que era uma coisa que estava naquele tempo, né? Hoje, dessa forma, não existe mais. Por exemplo, o trato com os animais. Hoje, animal é considerado uma pessoa da família, né? Para a maioria. Tem grupos que não, que considera que é um bicho, né? Como eu disse, pode comer a carne. País que come a carne dos bichos, dos cachorros, né? Mas para a gente não, para a gente aqui no nosso Brasil é considerado assim com muito carinho. A maioria das pessoas tem muito carinho pelos bichos. Antigamente tínhamos a escravidão.
Hoje em dia as pessoas evitam marcas que tanto testam produtos em animais, como que usam a mão de obra escrava, né? Pessoas que ganham tão pouco que é considerado um trabalho de escravidão. Então tem uma mudança na nossa sociedade, uma mudança naquilo que a gente aceita ou não, na nossa moral. Veja bem, mulheres muçulmanas e alguns países islâmicos, elas têm que usar burca, que é essa vestimenta que só aparece os olhos. Aqui no Brasil é biquíni, é shortinho, né? E se você vê na França, teve um tempo atrás querendo proibir o uso dessa vestimenta lá no país. Então você vê que dá choques culturais de um país ou outro, né? A moral é uma coisa que para nós está presente sempre, né? E veja que ao longo da história também sofreu várias versões, né? Refletir na conduta, o nosso estágio de evolução. Sempre teve pensadores que, somente iniciando na antiguidade, na Grécia, que começaram a pensar sobre o relacionamento da sociedade, das pessoas, né? Temos Sócrates e Platão, cuja doutrina foi abraçada pelo Espiritismo, né? Que tratava da imortalidade da alma, da razão como fator primordial para a construção do homem de bem, a nossa fé raciocinada. Tivemos Aristóteles, na Idade Média, Santo Agostinho, que veio trazer o sentido do livre-arbítrio. Na Idade Moderna, Immanuel Kant, que fez no seu imperativo categórico, vocês vão estudar isso no colegial, em filosofia, uma forma de dever. Então ele diz assim: age sempre segundo um princípio tal que possas querer ao mesmo tempo em que ele seja uma lei universal. Ele está querendo dizer assim: o que eu faça seja uma coisa sempre tão correta que eu possa ser falado para todos, que as pessoas possam usar como exemplo. E nada mais é do que aquilo que nós tivemos, o exemplo de Jesus, que Jesus, quando ele encarnou na nossa terra, ele mudou todo o nosso conceito de moral. Ele veio trazer o amor, né? O amor na convivência na sociedade, um para com o outro. Olha como Jesus disse: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, né? Dizendo, faça outro o que você quer que o outro faça com você. Tem mandamento melhor que esse, para a gente não errar, né? Eu vou tratar pelo menos o meu próximo como eu gostaria de ser tratado. Ninguém quer ser tratado a chicotada, né? Todo mundo quer ser tratado muito bem. Então, é o que devíamos fazer aos outros. Na idade contemporânea, nós temos Habermas aqui, né? Que também trata a razão comunicativa, que é o tratado dele. Ele fala que uma norma moral será aceita e terá validade com base no estabelecimento de um consenso através da linguagem, né? As pessoas, né, possam entrar em consenso, verbalizando. E a gente vê que todo esse caminho do conceito moral foi espelhando a evolução da sociedade, até que nós chegamos ao Espiritismo, que veio clarear o conceito de moral que deve guiar a humanidade para todo sempre. Ele dizendo, através das leis divinas que Deus deixou para nós, a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem e o mal. Distinguir o bem do mal, está no Livro dos Espíritos, pergunta 629. Então, como que a gente vai proceder segundo os Espíritos? Nada mais do que Jesus veio nos trazer, porque o Espiritismo ele veio reforçar o que Jesus veio trazer e clarear, trazendo conceitos que Jesus não pôde falar naquela época, mas reforçando o que ele disse, que é a lei divina. Jesus veio trazer a lei de Deus para nós.
Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. É que está no capítulo 13, no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a lei moral a seguir. Essa lei moral, ela é imutável. Ela deve ser aplicada aqui na Terra, lá em Júpiter, lá nos confins do universo. A lei de Deus é a única lei certa, imutável no universo. Nós aplicamos ela aqui em qualquer outro lugar do universo, certo? É o código moral universal, que não distingue culto, não distingue raça, não distingue manias de alguém, costumes, né, dos povos. Ela é soberana, ela é acima de tudo. Então, é o futuro da humanidade. Só existirá uma lei no futuro da humanidade, que é a lei de Deus. Os outros códigos, as outras formas de ser, elas vão sendo deixadas para trás, porque é a única que não muda, né? Lembra as leis que a gente aprendeu? Lei da sociedade, da reprodução, lei da justiça, amor e caridade. É tudo que Jesus veio nos trazer, né? E essa moral divina que, junto com o princípio da reencarnação, é que vai mudar o nosso planeta, vai mudar as relações humanas. Olha, de planeta primitivo, o que ocorreu quando nós fomos para planeta de provas e expiação e vai ocorrer quando a gente for para a regeneração? A evolução moral nossa, a começar a colocar em prática as leis de Deus, o amor, a caridade, né, a temperança, a fraternidade, no falar, no agir, certo? Então, é isso que vai acontecer. As nossas leis vão se adequar às leis divinas. Chegar um tempo que vai ser uma só a lei divina. Vamos lá, ó. As dificuldades de vivência que nós temos dessas leis divinas, ela é pelo uso incorreto do nosso livre-arbítrio, as nossas más escolhas. Mas nós temos que ver que a lei de Deus está escrita em nossa consciência, como diz no Livro dos Espíritos, na questão 621, né? Está escrito dentro, Deus deixou escrito na nossa consciência para a gente não errar. O que a gente tem que fazer? Acessar essa consciência. E Jesus falou: entra no seu quarto íntimo, fecha a porta. O que é entrar no quarto, fechar a porta? Vai você, fecha os olhos, faça uma oração a Deus. Consulte essa consciência, entendendo que o princípio maior é: faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse a você. Jesus serviu de guia e modelo para a humanidade. Ele espelha perfeitamente as leis de Deus. É nele que a gente deve se guiar quando a gente tiver um conflito, tiver essas posições antagônicas que a gente tem visto na nossa internet, na nossa vida. O que Jesus faria? Que ensinamento Jesus trouxe para mim? Não é falar nem defender. Eu não vou defender uma ideia se essa ideia vai machucar o meu próximo. Eu posso defender essa ideia de uma forma que não magoe meu próximo. Aí sim, defender a ideia de uma forma justa, de uma forma caritativa, que a gente não exponha os outros, né? Mas que a gente tente servir de modelo para o outro, para que o outro também possa ver o nosso exemplo e agir de uma forma melhor. Que Deus ampare a todos nós, né? Que a gente possa ter cada dia mais consciência das leis de Deus e agir mais em ocínimo, mais junto, mais próximo a essa lei, o tanto possível que a gente conseguir. Fiquem em paz. Tchau!